Graça e paz, queridos. Mais uma terça-feira que o Senhor nos permite estarmos juntos. Mais uma terça-feira que o Senhor tem dado provas de que Ele tem cuidado de nós, de que Ele tem zelado por nós, por isso estamos aqui. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui para dizer o quanto Deus é significativo, é essencial nas nossas vidas. E eu louvo a Deus, porque você tem permanecido esse tempo aqui conosco, esse ano todo aqui conosco, e isso tem sido muito bom. E se você tiver aí alguma dificuldade, ou se você tiver algum pedido de oração, coloca aí para a gente no nosso chat. Os nossos intercessores vão estar não só no período de culto, mas durante toda a semana, orando e intercedendo por cada um dos pedidos que for feito. E eu quero deixar com você uma porção da palavra do Senhor, que está lá em Sofonias 3,17, que diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Como está você na presença do Senhor? Você tem se regozijado na presença do Senhor? Você tem se alegrado na presença do Senhor? Você tem estado ali, juntinho com o Pai? Independente, daquilo que você sabe que tem passado, mas a presença do Senhor, a alegria do Senhor, a maneira como o Senhor permite que você conduza a sua vida e que você seja usado por Ele. Então, que você continue aí, firme, que você não preste atenção nessas notícias que estão voltando a circular no nosso meio, mas que você continue firme, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor não saiu e nem sairá do controle da minha vida, da sua vida e da vida de todos aqueles que temos colocado no altar do Senhor. Então, continue firme, esperando com paciência e se alegrando na presença do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, com os nossos louvores, com aquilo que Deus colocar do coração do Márcio para nós. Márcio, querido, mais uma vez, eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Pelo seu ministério e pela maneira como você tem ajudado os sêniores. Amém, Sônia, graças a Deus. Eu que fico feliz, porque sempre quando você abre o culto da tarde, você sempre me faz eu lembrar uma música. A alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força. Aí tem a segunda parte. Regozijai, regozijai. O que é regozijar? É cantar alegremente no Senhor, né? Aleluia, oh, 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 aleluia, glória a Deus. E por aí vai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que você leu aí. Mas que as palavras dos nossos lábios e o meditar no coração alegram o nosso Deus. Amém? Essa é a música dessa tarde. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agrade ao nosso Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradar
agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Agrada, Senhor Jesus, nosso louvor nessa tarde. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Ó Senhor, agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Deus é lindo demais. E Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo e Ele nunca nos deixa na mão. Ele está sempre ao nosso lado, nas dificuldades, na alegria, nas tempestades, no verão, no inverno, na doença, na alegria. Sempre o nosso melhor amigo está conosco. Esse é o melhor amigo que nós vamos louvar nessa tarde, o nosso Jesus Cristo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um grande amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus
Jesus Cristo sempre atende em oração. Não se desfaleça. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em Jesus os teus braços Ele nos acolhe e nos dá consolação. Somente em Deus a consolação, somente em Deus. Aleluia, amém, Sônia, glória a Deus. Amém. Que bom, né? Poder louvar sabendo que nós temos um amigo e somente em Deus temos consolação. E isso agrada o coração de Deus, nós temos isso em mente. Louvar ao Senhor sabendo que Ele é o nosso amigo e só nele temos essa consolação. Graças a Deus, porque podemos aprender através da palavra, mas também aprendemos através dos louvores. Deus fala conosco em todo tempo, em todo detalhe, e isso é muito bom de saber. E sabe o que é mais gostoso também? É quando Deus usa a minha vida e a sua vida nos detalhes, na maneira como podemos ajudar os nossos irmãos. E uma das maneiras que Deus faz isso é através das nossas finanças, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas missionárias, através daquilo que Deus colocar no seu coração e no meu coração. E nós vamos ver isso lá em Atos 20, 35, que diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Domingo eu estava no culto e eu vi a Débora ministrando essa palavra, justamente no horário dos dízimos, e eu fiquei pensando, meditando nela. Quando você recebe um presente, eu não sei vocês, mas eu costumo ficar constrangida. Eu costumo, grata sim ao Senhor, mas eu fico às vezes constrangida. Mas quando eu me preparo para dar um presente, isso me traz mais alegria. Quando eu preparo aquele mimo para alguém, isso deixa o meu coração muito feliz. Então é justamente isso que diz a palavra do Senhor, né? Em dar do que receber. E você está preparado para dar aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Na sua tela vai aparecer o número das nossas contas bancárias, o número do nosso Pix. Hoje está tudo muito facilitado para que você possa fazer a sua oferta, para que você possa dizimar. E depois mande para a gente, ou pelo endereço de e-mail, ou pelo número do WhatsApp, onde foi que você destinou os valores que você ofertou. Porque assim, com a nossa administração, eu tenho certeza que esses valores vão chegar exatamente como você destinou. E eu louvo a Deus,
por esse coração grato e generoso que você tem em dar, em estar na presença do Senhor com as suas finanças. Vamos orar, agradecer a Deus por isso. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Nosso Senhor tem nos dado além daquilo que precisamos. E quando o Senhor faz isso, é para que possamos também ajudar aqueles que estão à nossa volta. Obrigado a Deus por aqueles que fielmente têm contribuído, têm dizimado, têm dado as suas ofertas missionárias, têm ido além daquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. E obrigado também, ó Deus, porque eu sei que o Senhor, apesar dos nossos amados que estão desempregados, o Senhor tem sim trazido sustento, o Senhor tem sim trazido o alento, o Senhor tem sim tocado esses corações e essas necessidades que os teus filhos têm passado, em breve serão sanadas. E com o coração grato, eles também se alegrarão em dar na sua presença. E obrigado a Deus pela nossa administração, porque no temor do Senhor, eles têm cuidado de todos aqueles valores que entram na nossa igreja. E eles também têm feito, ó Deus, um trabalho que exalta e glorifica o teu santo nome. Obrigado a Deus, porque no temor do Senhor, eles têm cuidado daquilo que a igreja tem depositado. E eles têm feito isso também com o coração alegre, com o coração, ó Deus, disposto. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Aceita, Senhor, esse nosso momento de louvor e gratidão. Aceita, ó Deus, as nossas finanças. Aceita a nossa vida no teu altar. E continue a trabalhar nos corações daqueles que ainda não entenderam que esse é um privilégio que o Senhor deu aos seus filhos. Eu te louvo, Paizinho, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar aí, sendo gratos e dando aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E vamos continuar louvando ao Senhor. Ele abriu mão da sua glória, por minha e por sua causa. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Sônia. Graças a Deus. Glória a Deus, querido. Deus está aí. O Senhor é o nosso amigo, né? O Senhor é o Senhor da nossa vida, é o nosso consolador. Amém. Então nós podemos sim depositar toda a nossa confiança no altar do Senhor, sabendo Amém. Em quem temos crido. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Esses louvores, que bom que Deus aceita aquilo que a gente temos entregado para Ele. E eu louvo a Deus pela vida do Márcio, louvo a Deus pelo nosso ministério de louvor da nossa igreja, que tem conduzido os louvores de maneira que primeiro agrade o coração de Deus e depois o nosso. E continuando nesse período de louvor e adoração, nós estamos aí hoje com a última mensagem do pastor Itamir. Vocês sabem que ele vem vindo aí com 3 semanas, né? Essa é a terceira semana. Então, nós vamos estar ouvindo hoje o nosso pastor Itamir novamente. Pastor Itamir tem sido uma bênção, não só nos sêniors, mas também em toda a igreja. Pastor Itamir, é muito bom quando podemos ter o Senhor aqui conosco, quando podemos ouvir os ensinamentos, aquilo que Deus coloca no coração do Senhor para o coração da nossa igreja. Então, que o Senhor seja aí mais uma vez instrumento de Deus para nós, para a igreja,
e que o Senhor seja fiel àquilo que primeiro está no coração de Deus para os nossos corações. Sônia, muito obrigado por essas palavras, e para mim realmente é um privilégio poder falar mais uma vez com os nossos queridos sêniores. É um texto muito legal, que a gente já tem estudado já há 2 semanas, então eu queria que os nossos queridos irmãos estivessem prestando bem atenção. Estamos estudando o comecinho da 2ª carta de Pedro, e hoje nós vamos estudar a 3ª mensagem, do versículo 8 até o versículo 11. Então, está aí na tela, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. E o tema dessa mensagem é exatamente esse: os resultados da vida cristã equilibrada. Se você se lembra, nós já mencionamos aquilo que o Senhor fez por nós quando nós tivemos o quê? A possibilidade de termos o quê? De termos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Depois, nós tivemos também a possibilidade de desenvolver a nossa vida cristã. E a partir daí, hoje nós vamos estudar o quê? Os resultados que nós podemos obter com essa vida tão especial que o Senhor tem nos dado. Então, o desafio para nós nessa tarde, ou nessa ocasião em que você vai estar assistindo, o nosso desafio é perceber os resultados que Deus tem dado para nós, para que tenhamos uma vida muito legal. Então, olha só, o que está escrito na tela está muito claro. Já estudamos capítulo 1, versículos 1 a 4, que são as ações de Deus em nosso favor. Estudamos do versículo 5 até o 7, quando falamos sobre os ingredientes para uma vida equilibrada. E hoje nós vamos concluir essa série estudando versículos 8 a 11, que vai mostrar exatamente quais são os resultados que nós obtemos quando nós desenvolvemos, então, uma vida cristã equilibrada. Então, gostaria que você estivesse percebendo o seguinte: vamos lembrar um pouquinho daquilo que nós falamos lá no capítulo 1, versículos 1 a 4. O que Deus já fez por nós? Ele tem nos dado o quê? A fé. Olha só, a fé não é sua fé, é dada por Deus, é dádiva de Deus. Ele tem dado a sua fé, a sua justiça, isso é a sua justificação, a sua graça, que é o favor imerecido, a paz que só Ele pode nos dar, que é o fruto do Espírito. Tudo quanto nos conduz à vida e à piedade é o Senhor que nos dá, e as suas muito grandes e preciosas promessas. Mas o que é mais bonito de tudo é que, no 7º lugar, o que Ele tem dado para nós é a participação nossa na sua natureza divina. Isso significa o quê? Que quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, você começa a ter uma vida completamente diferente. Uma vida que é uma vida realmente bonita, aquela vida que Deus planejou para nós, para termos a mesma natureza que Ele, o Pai, que Ele, o Filho, que Ele, o Espírito Santo, para termos comunhão com eles. Então, nós precisamos ter natureza divina, e isso também nos é dado pelo nosso Deus. Agora, para lembrarmos dos versículos 1, capítulo 1, versículos 5 a 7, nós temos que lembrar das 7 ações que nós devemos desenvolver. E falamos, então, sobre os ingredientes. Lembra que a gente fez uma receita? Uma receita que a gente vai colocando ingrediente em cima de ingrediente, vai misturando tudo para dar uma vida cristã equilibrada. Quais são as nossas responsabilidades? Desenvolver, além daquilo que o Senhor já tem dado para nós, desenvolver a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e, em 7º lugar, desenvolver o amor. Então, essas são as atividades, essas são as ações que nós devemos desenvolver quando falamos, então, sobre uma vida cristã equilibrada. Deus tem nos dado algumas coisas boas, 7 dessas coisas. Nós temos que desenvolver 7 ações
para quê? Para que a gente possa ter, então, o quê? Os resultados. Então, hoje, nós concluímos essa série de 3 estudos relativos à vida cristã equilibrada. Nesse estudo, nós vamos analisar os versículos 8, 9, 10 e 11, onde nós vamos encontrar 7 resultados que nós obtemos dessa vida que o Senhor quer nos dar. Então, olha só, é uma vida ativa, uma vida frutífera, uma vida que tem uma visão de longo alcance. Nós vamos desenvolver, como resultado, vamos ter lembrança da purificação dos nossos pecados, confirmação da nossa vocação e eleição, vamos ter um andar firme e seguro e vamos entrar de uma maneira ampla no reino de Deus. Então, é cada um desses detalhes que nós vamos ver hoje, e aí nós vamos perceber, então, o seguinte. Quando nós refletimos sobre esse tema, reconhecemos, agradecemos e valorizamos tudo que Deus tem feito por nós. Quando nós desenvolvemos as atitudes que um novo ser deve ter, como consequência, nós já obtemos resultados aqui em nossa vida diária. Agora, os outros resultados, os melhores resultados, os resultados definitivos, nós vamos experimentar aonde? Lá na eternidade. Mas só que essa eternidade, para nós que já temos o Senhor Jesus, já começa aqui. Então, nós já vamos obter os resultados aqui e agora e também quando nós formos para a eternidade. O incentivo, então, de Pedro se dá diante do fato de que essas características que já existem em nós e devem ser aumentadas, devem ser desenvolvidas, devem ser demonstradas, devem ser manifestadas. Quando isso ocorre, os resultados experimentados por uma vida cristã equilibrada serão visíveis nessa vida e certamente serão visíveis na eternidade. A pergunta que nós devemos fazer é: será que as pessoas, olhando para nós, já conseguem ver esse tipo de vida diferenciado que o Senhor tem dado para nós? E o estilo de vida que nós desenvolvemos, será que as pessoas conseguem perceber? Porque, com certeza, quando nós formos para a eternidade, essas características vão ser percebidas, né? Porque, afinal de contas, nós vamos estar completamente na presença do Senhor. Por isso, então, essas características, essas qualidades que vimos no estudo passado, nos fazem lembrar daquelas palavras do Senhor Jesus lá no Sermão do Monte. Jesus abriu a sua palavra pública, o Sermão do Monte, com 8 declarações muito profundas que nós já conhecemos como as bem-aventuranças. Elas devem ter caído, vamos dizer assim, como um raio sobre aqueles ouvidos dos judeus do primeiro século. Uma fórmula para sucesso mais improvável, dificilmente alguém poderia imaginar. Que as palavras de Jesus se sobrepunham a cada conceito da sabedoria normal, da sabedoria convencional, da sabedoria humana. Então, desse modo, Jesus chamou a atenção da sua audiência e insistiu no caráter essencial do reino de Deus e dos cidadãos. Talvez não haja verdade mais importante a ser reconhecida sobre as bem-aventuranças do que o fato de que elas não são provérbios independentes. Elas se aplicam a 8 diferentes grupos de homens? Ou elas são uma descrição composta de cada cidadão do reino de Deus? Com certeza. Essas qualidades, essas características, são tão entrelaçadas num tecido espiritual que elas são inseparáveis, e é para todos nós cristãos. Então, você que está me vendo, está me ouvindo, não pense que isso é só para um determinado grupo de pessoas. Ah, esses cristãos são mais espirituais, então eles têm que ter esse tipo de vida. Não, é para todos nós que já temos uma vida diferenciada com o Senhor Jesus Cristo. Em resumo, as características ou as qualidades ou os ingredientes da vida cristã são um quadro composto do que todo cidadão do reino,
todos os cristãos, não somente uns poucos super discípulos, têm que ter, não. Elas marcam a diferença entre o cidadão do reino e o cidadão desse mundo. E se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você já é um cidadão do reino. Portanto, você também deve ter essas características. Agora, a pergunta que a gente faz, como viver valorizando as ações que Deus fez em nosso favor? Como é que nós podemos ter essa vida de valorização daquilo que Deus fez por nós? Como viver desenvolvendo essas características, os ingredientes que nós vemos nos versículos 5, 6 e 7? Certamente, só temos uma resposta. Somente através da capacitação do Espírito Santo é que conseguimos viver equilibradamente, conseguimos viver a dinâmica da vida cristã equilibrada. Essa dinâmica resulta, então, num cristão operante, produtivo, que tem boa visão, tem boa memória, que consolida o seu chamado e a sua eleição, e ele vai entrar amplamente, de uma maneira muito gostosa, no reino de Deus. Então, nós temos o quê? Um cristão operante e produtivo vai obter esses resultados da seguinte maneira. Um cristão operante e produtivo vai tornar útil na sociedade e na igreja, quando ele desenvolver os seus dons. E assim, nós temos o quê? Um princípio fundamental para podermos entender aquilo que Deus quer por nós. E essa frase, você sabe que eu tenho colocado sempre numa letra de uma cor diferente, mas antes disso, nós vamos ler o texto bíblico. Vamos olhar aí para o slide, você vai ver exatamente aquilo que o Senhor disse através do apóstolo Pedro para nós. Por quê? Se essas qualidades, versículos 5, 6 e 7, existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? Inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, essa pessoa então está o quê? Está cega, só vê o que está perto e se esquece da purificação dos seus antigos pecados. E aí o texto ainda continua falando o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um texto realmente desafiador, porque se você olhar, eu queria até pedir que o slide anterior voltasse um pouquinho, só para a gente perceber alguns detalhes. Olha, essas qualidades devem existir em nós, devem crescer em nossas vidas, tá bom? E essas qualidades vão fazer com que nós tenhamos uma vida ativa. Portanto, empenhem-se. Isso é, nós temos que lutar para que isso aconteça. E quando nós lutamos, com certeza nós vamos ter os resultados maravilhosos. E aí, então, a frase que eu gosto de chamar a sua atenção é a seguinte, está aí em letra vermelha. Somente o cristão que valoriza as ações de Deus, que foram vistas nos versículos 1 a 4, e desenvolve na sua vida os versículos 5 a 7, obtém os resultados de uma vida equilibrada. Somente o cristão que valoriza as ações de Deus, desenvolvendo sua vida dinamicamente, obtém os resultados de uma vida equilibrada. E agora nós vamos ver, então, quais são os 7 resultados que o Senhor tem dado para nós, que é um resultado que você vai poder usufruir já nessa vida e também na vida futura. Primeiramente, então, o resultado do desenvolvimento das nossas vidas é uma vida ativa. O Senhor está dizendo que, no presente, as virtudes aprendidas no estudo anterior trazem para nós uma vida de piedade e, assim, não nos deixam estar ociosos e sem fruto. Uma vida sem fruto é uma vida improdutiva. Uma vida ociosa não é uma vida ativa. Um detalhamento dessa vida ativa. Essa vida ativa nos mostra que essas ações nos dinamizam para servir a Deus e desenvolver frutos para a sua glória.
O primeiro resultado, então, que colhemos do nosso empenho, da nossa diligência, do nosso esforço, é uma vida com atividades, ao invés de termos uma vida inativa. Não a indolência e não a falta de esforço. O resultado de uma vida em que as ações divinas e humanas são compartilhadas é uma vida que toma a iniciativa, é uma vida que produz, é uma vida ativa. A pergunta que eu faço, então, é: a sua vida pode ser descrita como uma vida ativa? No que você tem se envolvido? Exatamente aqui que você tem que parar um pouquinho e pensar. Como que a sua vida cristã pode ser uma vida ativa? Como é que você tem se relacionado com outros irmãos dentro do corpo de Cristo? Com o pessoal dos sêniors? Uma vida ativa é uma vida, então, que mostra aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e a partir de você, outras pessoas poderão ser abençoadas. E aí vemos o segundo resultado. É uma vida frutífera. Vida frutífera no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o conhecimento aqui, você tem que lembrar, não é um conhecimento apenas intelectual. Todo mundo sabe que Jesus nasceu, agora dia 25 de dezembro, nós vamos comemorar o Natal, embora não seja essa a época exata do nascimento de Jesus. O conhecimento que o Senhor quer é que você tenha uma experiência constante com Ele. É o conhecimento experimental e não um mero conhecimento intelectual a respeito de Jesus. Continuando um pouquinho sobre esse segundo resultado, Paulo desejava esse conhecimento, porque assim ele se expressou lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Eu quero deixar tudo de lado para conhecer, para experimentar o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo conhecimento que Pedro também menciona no capítulo 1, versículo 3, e no capítulo 2, versículo 20. Quando conhecemos experimentalmente a Deus e a Jesus Cristo, conforme João 17, 3, além de desfrutarmos da vida eterna, olha só, nós vamos frutificar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu os escolhi e os designei para que vades, para que vocês vão e deem fruto. Qual é o fruto que você tem produzido para o Senhor? Você tem compartilhado a sua fé com outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo? Você tem orado pela sua família, pelo pessoal da igreja, pelos líderes da igreja, pelos sêniors? Então, uma vida frutífera é uma vida realmente que está se colocando nas mãos de Deus, e Ele vai dando, então, esse resultado tão gostoso de você fazer a sua obra com alegria, com tranquilidade. Em terceiro lugar, nós encontramos no versículo 9, o terceiro resultado da vida cristã equilibrada é ter uma visão de longo alcance, uma visão de longo alcance. O cristão que não se preocupa com uma vida que agrada a Deus é, na verdade, um míope, de tal maneira que ele parece ser cego. Ele não consegue enxergar o que Deus fez. Mas vamos mudar um pouquinho a metáfora. Ele sofre, sabe do quê? De arteriosclerose. Porque ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. O Senhor limpou a vida dele, e agora ele tem uma nova vida. E isso precisa ser constante em nossa mente, lembrando sempre que o Senhor tem sido um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Salmo 130, versículo 4, diz exatamente isso. Nós tememos a Deus porque Ele é um Deus perdoador. E, dando uma sequência nesse texto, ao invés de ser cego, ao invés de ter uma miopia, ao invés de ter uma cegueira espiritual, o cristão que desenvolve a sua vida equilibradamente não é cego pelo Deus desse século, ou não se atrai com as coisas terrenas. Antes, pelo contrário, ele possui o quê?
um olhar que contempla as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais. Uma vida liberta e salva pelo Senhor Jesus Cristo é fator fundamental de uma vida com uma visão espiritual. Eu me lembro da minha vida anterior, e aí eu agradeço a Deus sempre, porque Ele tem me dado uma nova vida. E é por isso que você, querido irmão, querida irmã, tem que estar sempre atento para aquilo que o Cristo fez por você. Morreu na cruz do Calvário para te libertar do pecado. Mas o texto continua e nós encontramos, então, o quarto resultado da vida cristã equilibrada. É o quê? Lembrar-se exatamente da purificação dos seus pecados. É interessante que essa vida de longo alcance, essa vida com uma visão de longo alcance, eu consigo perceber o que Deus já tem preparado para mim, essa glória celeste. Mas quando nós olhamos para esse quarto resultado, nós olhamos para trás. Lembrança da purificação dos nossos pecados. Então, essa é a quarta característica do cristão que tem uma vida com resultados. Ao invés de nós nos esquecermos da obra purificadora de Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados, o cristão que desenvolve a sua vida equilibradamente relembra constantemente a transformação que obteve através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos lembrar bem que quando Jesus instituiu a ceia, ele enfatizou uma coisa seríssima: fazei isso em memória de mim. Então, a lembrança dessa nova posição da reconciliação com Deus faz com que haja em nós um espírito de gratidão, que esse espírito de gratidão seja constante em nossa vida cristã. Você sabe que nós, recentemente, tivemos o dia de ação de graças, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E nesse próximo domingo, nós vamos ter também uma santa convocação em que nós vamos ter o quê? ênfase no agradecimento. É exatamente isso que o Senhor quer. Fazer isso em memória de mim. Agradecer por aquilo que Ele já fez por nós. Olha, queridos irmãos, é impossível esquecer-se da graça de Deus. Não apenas uma vez por mês, quando nós vamos lá tomar a ceia. Não, mas é a cada dia. Agradeçamos a Deus pela preciosa salvação que Ele nos dá. Temos que manter a nossa mente sempre alerta, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em quinto lugar, nós encontramos mais um resultado maravilhoso, que é confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. No plano espiritual, cristãos que não se preocupam em desenvolver as virtudes cristãs, como diz Pedro, eles fraquejam e sempre estão inseguros da sua relação com Cristo. Isso é, aquela pessoa que sempre tem dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que esse pecado vai me tirar a salvação? Não, nós temos que lembrar que somos filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo. Não temos que ter insegurança, porque a segurança quem nos dá é o Senhor. Veja bem, enquanto a escolha dos eleitos é firme e certa para Deus, porque Ele que elege, ela muitas vezes nem sempre é tão óbvia para o cristão. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé fica vacilante. E aqui, quando nós estamos, então, desenvolvendo as virtudes que o Senhor tem nos dado, aquilo que Ele tem nos dado, e a nossa responsabilidade, a certeza da eleição vem da evidência da obra do Espírito Santo na vida do cristão. E você pode ter essa certeza. Por quê? Porque muitas vezes você ora e Deus responde a sua oração. Significa que Ele tem ouvido você. Significa que você é um eleito, você é um filho. O fato de você gozar da paz de Deus, lembra-se de Jesus falando
Deixo-vos a minha paz vos dou. O fato de você ter essa paz, mesmo numa situação como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, significa o quê? Que o Espírito Santo habita em você. Então, essa confirmação é muito importante. Você está sendo confirmado o quê? Na sua vocação e na sua eleição. E a partir daí, então, você tem certeza absoluta, querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Não é obra sua, é obra de Deus. E a partir daí, essa obra de Deus não se desfaz. Agradeça a Deus pela certeza que você pode ter da salvação em Jesus Cristo. Mas o texto agora vai para o versículo 10. E ali nós temos o sexto resultado de uma vida cristã equilibrada. Que é o quê? Um andar firme e seguro. Agora, vamos tentar entender bem. Esse andar firme e seguro mostra que, ao invés de tropeçar, ao invés de ter uma vida cheia de altos e baixos, de ficar caindo toda hora, de ser constantemente dominado pelo pecado, o cristão cuja vida tem sido desenvolvida através da sua participação equilibrada dele mesmo e do Espírito Santo, ele vai obter como resultado um andar seguro, um desenvolvimento firme, um desenvolvimento progressivo e sólido, sem derrotas desastrosas. Com certeza, querido irmão, eu vou pecar, você vai pecar, mas o fato de termos um Deus perdoador, isso nos garante de que o nosso pecado pode ser perdoado quando nós confessamos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Outros textos que nos motivam a viver firmes e seguros são as palavras de Paulo, as palavras de Pedro. Por quê? Porque é Deus quem atua para que sejamos salvos. E se ele nos traz a salvação é dele. Portanto, a salvação que você obteve é salvação dele. Deus nos chamou e nos escolheu, e por isso o nosso andar deve ser firme e seguro. E aí, chegamos no sétimo resultado, que para mim é o mais bonito de todos. Nós vamos ter uma entrada ampla no reino de Deus. Chegamos aqui, então, ao sétimo resultado de uma vida cristã equilibrada. Como resultado escatológico, porque são as coisas do fim, o apóstolo diz que os cristãos que vivem desenvolvendo suas responsabilidades na vida cristã, eles vão ter uma entrada ampla no reino eterno de Jesus. Isso é, nós vamos ter um tapete vermelho para pisar, porque aqui se trata de uma entrada ampla, entrada no reino do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus coroará os cristãos que tenham cultivado as 7 áreas que nós vimos no estudo último, que é virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Quando você desenvolver isso na sua vida, com certeza, pode saber que você vai ter uma entrada ampla no reino de Deus. Olha só, essa entrada é o alvo da longa e difícil peregrinação cristã. Nós queremos entrar no reino, e nesse reino que é eterno, embora já tenhamos a natureza divina, entraremos amplamente se mantivermos o quê? Um persistente esforço em desenvolver a nossa vida cristã. Teremos da parte de Deus o seu esforço também, para que amplamente possamos entrar na presença dele, nesse reino que pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto, então, vai nos levar a algumas conclusões. Em vista dessas providências que Deus tem tomado para abençoar a nossa vida, a minha pergunta é: qual deveria ser a nossa resposta? Pedro, então, observa que precisamos nos empenhar com diligência para crescer em caráter, mencionando, então, 7 qualidades que nós devemos acrescentar à nossa fé, aquelas qualidades que nós vimos no versículo 5, 6 e 7. Se desenvolvermos essas qualidades, não teremos e não seremos infrutíferos e poderemos confirmar o nosso chamado e a eleição que o Senhor deu para nós.
Por tal crescimento, podemos estar, veja bem, seguros da nossa entrada no próprio céu. O cristão, querido irmão, que não se aplica em desenvolver essas qualidades, é espiritualmente cego, tendo esquecido o quanto Deus já tem feito por ele ao perdoar os seus pecados. Como lemos no versículo 8, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, Pedro qualifica essas qualidades como em contínuo crescimento. E esse crescimento contínuo produz resultados que já vamos experimentar aqui e, com certeza, vamos experimentar quando estivermos na presença de Deus. Então, qual deve ser a nossa oração? Para concluir a nossa série, a nossa oração é que devemos pedir que Deus nos dê condições de usufruir dos resultados dessa vida equilibrada que Deus quer que tenhamos. E que a nossa entrada no reino eterno do Senhor Jesus seja maravilhosa, sendo recebidos calorosa e amorosamente pelo Senhor Jesus Cristo. Imagine só, quando você então estiver na presença do Senhor, ele falar: bem-vindo, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você já pensou que bênção você ouvir isso do Senhor Jesus? Querido irmão, queridos irmãos sêniors, irmãos e irmãs, que a nossa vida possa ser uma vida realmente dinâmica, equilibrada. Leia novamente os versículos 1 a 11 desse primeiro capítulo de 2 Pedro. Estude, peça para Deus orientá-lo e, com certeza, você vai ter uma vida cristã agradável ao Senhor, uma vida cristã que vai ser uma bênção para a sua vida já agora e, com certeza, você vai ter uma entrada ampla na presença de Deus. Um tapete vermelho vai ser colocado. E o Senhor Jesus lá na ponta falando: bem-vindo, bem-está, servo bom e fiel. Que bênção, que bênção. Que Deus nos abençoe e que o Senhor conduza a nossa vida para esse tipo de vida, para o louvor e glória do Senhor. Vamos ter uma palavrinha de oração? E aí eu quero agradecer mais uma vez a Sônia pelo privilégio que ela me deu de estar mais uma vez falando com vocês. É sempre uma bênção. Sônia, se você quiser outras vezes aí, durante o ano e tal, eu estou sempre disposto. Falar com esse pessoal é um prazer para mim, tá bom? Vamos orar, então. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, gracioso, tem nos abençoado, tem nos dado o seu Espírito para que a gente possa produzir aquele tipo de vida que o Senhor quer, mas o que é mais gostoso é que o Senhor tem também prometido bênçãos maravilhosas, essas que nós acabamos de ver no estudo de hoje. Conceda-nos, Senhor, condições para vivermos dessa maneira, para a tua honra e para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sônia, Amém. mais uma vez, muito obrigado. Amém, pastor Itamir. É sempre uma bênção, viu, ter o Senhor conosco. E vamos sim, a partir do ano que vem, eu espero que não seja mais gravado, que a gente possa fazer isso presencial. Exatamente. Mas o Senhor é sempre bem-vindo, viu? Deus o abençoe. Amém. Até mais. Que bênção, né? Tem sido umas tardes bem gostosas. Para mim tem sido uma bênção participar desse culto, estar na frente liderando essa celebração, porque é uma coisa que o meu coração se alegra. E outra coisa que deixa o meu coração muito grato e alegre é poder estar na presença do Senhor com as orações, com o nosso período de oração. Eu sei que muitos irmãos têm passado, sim, por muitas tristezas, têm passado por algumas aflições em família, têm passado por algumas aflições com filhos doentes. Então, que você possa continuar confiando no Senhor, que você possa continuar confiando naquilo que você louvou nessa tarde, naquilo que o Márcio nos levou em adoração ao Senhor, que Deus é o nosso Consolador,
que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso socorro presente. Que você continue nessa fé, sabendo que Deus nunca saiu do controle. E Ele, sendo Deus, jamais sairá do controle. Então, nós vamos ter o nosso período de oração. Você ore conosco, participe conosco deste momento, e aquilo que Deus for colocando no seu coração, que você também possa colocar no altar do Senhor. Deus, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem nos dado a direção, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, em todo o tempo. Lutas temos passado, sim, mas temos a alegria de saber que não estamos sozinhos, porque é o Senhor quem está conosco. A tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. E para muitos dos meus amados, esse tem sido sim um tempo de angústia. Para muitos, ó Deus querido, tem chorado, ó Deus, porque os teus filhos estão fora dos caminhos do Senhor, porque muitos da sua família ainda não tiveram a alegria de estar, ó Pai, participando, sendo, ó Deus querido, o Senhor como centro da sua vida. Muitos, ó Deus querido, têm chorado porque perdiam os seus entes queridos. E agora, ó Pai, que nós estamos nos aproximando, ó Deus querido, do Natal, como isso faz falta, a presença da família, a presença daqueles que o Senhor já recolheu para o Senhor. Mas que essas famílias, ó Deus amado, se lembre que eles não foram, ó Deus querido, antes do tempo determinado pelo Senhor, mas que todos eles, ó Deus, cumpriram aqui os dias que o Senhor escreveu para cada um deles. Senhor, não importa, ó Deus amado, a maneira como cada um deles partiu. O que importa, Pai, é que eles partiram para o Senhor. O que importa é que o Senhor ouviu sim as nossas orações e que os teus filhos, ó Deus amado, foram recolhidos em paz. Continua, ó Deus querido, a trazer alegria nesses corações. Continua, ó Deus amado, a falar ao coração de cada um dos teus filhos. Continua, ó Deus amado, a colocar no coração deles a certeza de que o Senhor não é um Deus que erra, que o Senhor não é um Deus que gosta de ver os teus filhos chorando. Muito pelo contrário, ó Pai, é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas, é o Senhor que nos dá condições, ó Deus, de passar por esses períodos difíceis, sabendo que nós temos esse Consolador. Obrigado a Deus, porque o teu Santo Espírito habita em nossos corações e nós podemos ter a direção do Senhor em tudo aquilo que fizermos. Não nos deixe, ó Deus, tomar nenhuma decisão. Não nos deixe, ó Pai, fazer nada que desagrade ao Senhor ou que envergonhe o teu Evangelho. Mas que possamos continuar, ó Deus, continuar a fazer aquilo que te alegra, aquilo, ó Deus amado, que te glorifica, que possamos continuar, ó Deus, sabendo que o Senhor é o Deus conosco. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem se mostrado tão presente na vida dos nossos sêniors. O Senhor tem se mostrado tão presente, ó Deus, no cuidado da saúde deles. Senhor, o irmão Adilson ainda precisa do teu socorro, ó Pai. Ele ainda precisa, ó Deus, daquela cirurgia. Senhor, que o Senhor toque o coração desses médicos, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus querido, atender o desejo do coração do teu filho. O Senhor sabe o quanto ele tem sofrido com essas dores. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, tocar, ó Deus, e fazer algo novo. Faz isso também, ó Pai, na vida daqueles que temos colocado no teu altar, que estão ali, ó Deus, naqueles leitos de hospital. Senhor, eu te peço em nome de Jesus,
Que o Senhor traga o consolo para aquelas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus querido, tratar de cada um deles e não permita que eles fiquem com nenhum tipo de sequela, ó Pai, mas que eles possam sair, ó Deus, andando e glorificando o Teu nome. Senhor, eu também te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus querido, daqueles, ó Pai, que têm sofrido, ó Deus, sofrido, ó Pai, com os ataques do inimigo na vida das suas famílias. Deus, como o inimigo tem trabalhado nas famílias, ó Pai. Mas, Senhor, nós dependemos do Senhor também, ó Deus querido, em toda e qualquer situação. Que o Senhor, ó Deus, repreenda em nome de Jesus todas essas ações, ó Pai. Senhor, que os sacerdotes dentro dos lares, ó Deus, tome uma posição, ó Pai, de orar, de ser instrumento do Senhor, não só na vida da família, ó Pai, mas também por onde quer que eles passem. Que eles não vivam uma vida de aparência dentro da igreja, ó Deus, mas que eles vivam sim uma vida, ó Deus, que glorifique e exalte o Teu nome. Senhor, levanta sacerdotes no meio da Tua igreja, ó Pai. Levanta homens, ó Pai querido, que estejam dispostos, ó Deus, a salvar os seus casamentos, que estejam dispostos, ó Deus, a orientar os seus filhos nos Teus caminhos, que estejam dispostos a serem instrumentos do Senhor, onde eles trabalham, onde eles estudam. Senhor, faz isso, ó Deus querido, na vida de cada homem da nossa igreja, meu Pai. Faz isso também, ó Deus querido, na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Oh Deus, como necessitamos do Senhor, como precisamos, ó Deus, da Tua orientação. Senhor, nos faça mais sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Nos faça, ó Deus, igrejas obedientes ao Senhor e à Tua liderança. Deus, nos ajude, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a passar sim por esses momentos de sofrimento, de solidão, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nos ajude, ó Pai, a perceber em cada detalhe ao nosso lado a Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a ver o Senhor em cada rosto, em cada olhar, em cada coisa que acontece à nossa volta. Às vezes, ó Pai, o Senhor está ali falando conosco, mas nós estamos tão atarefados com os nossos afazeres que não prestamos atenção. Às vezes, Senhor, nós estamos tão ligados nos nossos aparelhos eletrônicos, nas televisões, nos celulares, que nem ouvimos o Senhor falar. O Senhor não está em silêncio. Muitas vezes, ó Deus, é nós, cada um de nós, que não está sendo sensível à Tua voz. Nos ajude, ó Deus querido, a viver uma vida frutífera, como nos ensinou o pastor Itamir. Nos ajude, ó Deus, a ter uma vida linda na Tua presença. Que aqueles que olharem para nós, ó Pai, possam ver o Senhor em nós e através de nós. Que nós possamos ter palavras, ó Deus querido, que exalte o Teu santo nome. Que nós possamos ter palavras de ânimos para aqueles que estão à nossa volta. Não nos deixe, ó Deus querido, ficar apenas olhando e reparando aquilo que está acontecendo à nossa volta e falando coisas que não exaltam ao Senhor. Tira de nós, ó Pai, todo o comodismo, tira de nós aquilo que não Te agrada. Nos ajude, ó Pai querido, como liderança dessa igreja, a ver o Teu agir. E vendo o Teu agir, glorifiquemos o Teu santo nome. Ajude, ó Pai querido, a equipe pastoral da nossa igreja a continuar, ó Deus amado, a falar aquilo que primeiro nasceu no Teu coração,
para o coração da tua igreja. Não importa, ó Deus amado, se é uma palavra de ânimo, não importa, ó Deus, se é uma palavra de exortação, não importa, ó Deus querido, se é uma palavra de disciplina. O que importa é que nasceu do teu coração para o coração da nossa igreja. E como é bom, ó Deus, como nos alegramos quando o Senhor nos dá uma palavra de disciplina. Porque é como se o Senhor estivesse dizendo a cada um de nós: filho, filha, eu não desisti de você. Eu sei aquilo que você tem feito, mas eu sei também que você é meu filho, é minha filha, e eu corrijo aqueles a quem eu amo. Então isso é uma prova de amor pela igreja, é uma prova de amor por mim, por você. Oh Deus, nos ajude a ver, ó Deus amado, o teu agir no nosso meio. Continue, ó Deus, a cuidar da nossa equipe pastoral, de maneira, ó Deus amado, que os teus filhos, ó Deus, os pastores que o Senhor colocou para conduzir esse rebanho, continue a fazer isso na dependência do teu Santo Espírito. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, que a igreja tem preparado agora para o mês de dezembro uma programação especial. Que essa programação, ó Deus, traga honra, glórias e louvores somente ao Senhor. Que o homem, ó Deus querido, que for conduzir cada uma dessas programações, saiba que ele é apenas instrumento do Senhor e que é o teu nome que está sendo exaltado e glorificado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado pelos nossos missionários. Obrigado porque eles têm se mantido firmes. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido os teus filhos e eles continuam falando do teu amor, falando do teu evangelho. E a salvação tem chegado, ó Deus, àqueles que não conhecem a tua palavra. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Continua, Deus, a usar as nossas vidas. Continua, Deus amado, a operar milagres no nosso meio. Continua, Deus querido, a chamar a nossa atenção se for necessário. Mas continua conosco, ó Pai, em todo o tempo. Porque sem o Senhor na direção dessa igreja, sem o Senhor na direção das nossas vidas, não vamos a lugar nenhum, ó Pai. Não conseguiremos chegar a nenhum lugar, ó Deus. Nos ajude nessa caminhada, ó Pai, e nos faça, ó Deus, a cada dia um pouquinho mais parecidos com o Senhor. Eu te louvo, ó Deus, por aqueles pedidos que têm chegado até nós, ou por aqui pelo chat, ó Pai, ou mandados pelos nossos contatos. Que o Senhor possa ouvir o clamor do teu povo em relação a esses pedidos e atender a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu te louvo, Paizinho, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Eu acho que isso é uma coisa que devia estar nos nossos lábios todos os dias. Uma frase de louvor e gratidão ao Senhor, a hora que nós levantamos, até a hora que nós vamos deitar. Porque os nossos olhos conseguem ver, sim, as coisas e os livramentos que o Senhor nos dá. Mas tem muitas coisas que acontecem espiritualmente, os livramentos que um dia, talvez, vamos saber que aconteceu. Então, louve a Deus em todo o tempo. Não desanime. Eu sei, né? Eu sei que nós estamos aí com notícias de uma quarta onda de pandemia, mas o Senhor está no controle. E não se deixe levar pelo desânimo, não se deixe levar pelas más notícias, mas continue firme, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas.
Continue firme, louvando e engrandecendo aquele que é o nosso socorro bem presente. E essa semana nós estamos aí com uma semana bem cheia de atividades. Amanhã, no culto de quarta-feira, nós teremos a ceia do Senhor. Eu sei que primeiro é servido no domingo para depois ser servida na quarta-feira. Mas como na próxima quarta nós temos uma atividade com teatro, então nós vamos inverter essa semana. A ceia será servida amanhã, quarta-feira, e depois no domingo, tá bem? Então venha cear conosco no culto de quarta-feira. E quinta-feira nós vamos estar também na escola de música, é a formatura da escola de música. Então o Márcio, que tem nos ajudado tanto no louvor, vai estar com os professores e com os alunos na formatura. Então vem, ou você vem presencialmente prestigiar esse momento, ou online, tá bom? E na sexta-feira vamos ter a nossa vigília de intercessão pela nossa igreja e por aqueles motivos que Deus colocar. E no domingo nós teremos a nossa Santa Convocação. Nós vamos estar com a abertura da Santa Convocação no culto das 8 horas e vamos até às 20 horas no término do culto das 18. Então, que você possa tirar aí um período nessas tempo de Santa Convocação também para estar conosco, ou nenhum dos 3 cultos, com a ceia do Senhor também, ou em algum período de oração. Amém? Que Deus possa continuar cuidando de você como Ele tem feito. Que Deus possa continuar cuidando de mim como Ele tem feito. E Deus seja glorificado e exaltado em todo o tempo. Não desanime, continue firme e Deus vai honrar sim aquilo que você tem pedido ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você continue firme na presença do Senhor, tendo uma vida frutífera e uma vida que agrade o coração de Deus. E até terça-feira, se o Senhor assim nos permitir.